Santo e poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui para começar mais um Almoçando a Palavra. Nessa noite, nessa tarde, nessa noite. Estou empolgado aqui, que hoje o irmão Elmo foi o primeiro que chegou. Isso é um milagre. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Apocalipse 8, versículo 7. Pai do Senhor, irmão Elmo. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Vamos ler a palavra do Senhor. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, fogo misturado com sangue. Foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. Muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta. Foi ferida a terça parte da lua, estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Pai do Senhor, irmã Vanessa, missionária Flávia, irmã Chélia, missionária Chélia. Vamos estar hoje falando aqui sobre começar sobre as 7 trombetas. Nós temos uma linha de estudo onde nós falamos que a escatologia ela está dividida em 3 partes. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. O 7 selos é conhecido como o princípio das dores. As 7 trombetas, conhecida como tribulação. E as 7 taças, conhecido como a grande tribulação. Então, recapitulando, o 7 selos, princípio das dores, 7 trombetas, tribulação, e 7 taças, grande tribulação. A partir de hoje nós vamos já entrar mais profundamente na escatologia.
nós vamos falar acerca das trombetas. Pastor, mas os selos não é escatologia? Os 7 selos, ele engloba a história desde a ascensão de Cristo. Como nós já vemos, quando Cristo foi arrebatado e chegou ao céu, e foi-lhe dado um livro, e ele começou a arrancar os selos do livro. Ali começou o período do 7 selo, chamado também princípio das dores. Enquanto Cristo vai, aí eu não vou colocar a cronologia do tempo, nós podemos estar já no tempo das trombetas, podemos estar ainda no tempo dos 7 selos ou das trombetas, porque as trombetas, ela começa na abertura do último selo. Você vai ver que Apocalipse 8, versículo 1, foi aberto o 7º selo. Apocalipse 8, versículo 1, abre-se o 7º selo. E a visão que ele tem já é dos anjos, que já estão preparados para tocar as trombetas. Então nós podemos estar nos selos ou podemos já estar nas trombetas. O certo é que Jesus começou a abrir os selos quando ele chegou com o corpo já ressuscitado e assentou à destra do Pai. E ele começou a abrir os livros. E ali, de lá para cá, veio o cavalo branco, que é o engano, falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas. Depois veio o cavalo vermelho, que representa a guerra. E nós falamos que os 7 selos, eles casam bem. Eles casam bem com Mateus 24, a paz do Senhor, irmã Ana Cláudia. Eles casam bem com Mateus 24, porque Mateus 24 vai falar sobre o princípio das dores. Ele diz: e haverá guerras e rumores de guerra. Então essas guerras, cavalo vermelho do selo, vai falar sobre as guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E a Bíblia ela é tão clara que vai dizer: e haverá guerras e rumores de guerra. Ela poderia dizer: e haverá rumores de guerra e depois guerra, porque primeiro vem os rumores de guerra e depois vem a guerra. Primeiro, rumores quer dizer conversa, um desejo de ter guerra. Interessante que primeiro aparece haverá guerras e depois rumores de guerra. Por quê? Porque primeiro houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e até hoje nós temos rumores de uma outra guerra. E houve, biblicamente, houve esses rumores de guerra, que foi a Guerra Fria. Quem já estudou história sabe do que eu estou falando. Esses rumores de guerra é a chamada Guerra Fria, aquela guerra que houve em que os países ameaçavam uns aos outros com guerra e ficou somente nos rumores. Paz, Senhor, irmã Divani. Então, os selos é cronológico desde o tempo
em que Jesus começou a abrir os selos. E por essas guerras veio o cavalo preto, o cavalo da fome. E depois veio o cavalo amarelo das pestes, doença e morte, a paz do Senhor, irmã Aline. E depois abriu o quinto selo e vimos as almas daqueles, está falando da morte dos salvos. O quinto selo vai mostrar a morte dos salvos durante esse período do 7 selo. E depois vai aparecer o sexto selo, que eu falei que é a morte daqueles que morreram sem Cristo. Eu estou fazendo uma recapitulação, porque a partir de hoje nós vamos entrar na escatologia. Nós vamos entrar na escatologia bíblica, verdadeiramente. Então, os 7 selos, ele começa, quando Cristo começa a abrir o livro, quando ele sobe. Há 2000 anos atrás, os selos começaram a ser abertos. Não será quando a igreja subir. Será, um caminhar histórico. Cavalo branco é o engano, desde que Jesus subiu ao céu. Cavalo vermelho é as guerras que aconteceram desde que Cristo subiu. E o cavalo preto são a fome que vem depois da guerra. Cavalo amarelo é a peste, as doenças e a morte que vem depois da fome e da guerra. E aquele quinto selo que mostra as almas debaixo do altar são os mártires que morreram em prol do evangelho desde que Cristo subiu ao céu. E o sexto selo vai falar sobre aqueles que dizem aos montes e outeiros caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Fala daqueles que morreram sem Cristo, a morte sem Cristo. Aí vem o sétimo selo, e o sétimo selo já convida as trombetas para se apresentar. E essas trombetas, elas apresentam depois do selo. O selo já traz as trombetas. E eu creio que nós já estamos no tempo da trombeta. Pastor, mas as trombetas não é depois que a igreja sobe, não é depois que nós vamos. E é sobre isso que nós vamos estudar, tá? Nós vamos estudar. A igreja passa pelo princípio das dores, a igreja passa pela tribulação, mas a igreja não passa pela grande tribulação. A igreja ela vai passar por tribulações. Eu até falei em uma aula atrás sobre o que Paulo falou, que as aflições, as tribulações do tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Então, Apocalipse 8, aonde os 7 anjos apresentam com 7 trombetas, nesse período a igreja ainda está na terra. Depois nós vamos entrar num âmbito aqui que nós vamos entender, porque a igreja sobe na última trombeta. A igreja sobe na última trombeta. E nós vamos provar biblicamente que a igreja passa pela abertura dos selos, a igreja passa pelos toques da trombeta, e a igreja só vai subir na última trombeta. A última trombeta. Entre a última trombeta e a primeira taça da ira de Deus, ao arrebatamento da igreja. Então os anjos vão tocar as trombetas. E ouve a primeira trombeta, e houve saraiva, fogo e sangue lançados na terra, e 1/3 parte das árvores e da erva foram queimadas. E morreu 1/3 parte das criaturas, perdeu 1/3 parte das naus. E depois o segundo anjo tocou no mar, e um monte ardendo, que tornou-se em sangue 1/3 parte do mar. Depois caiu uma grande estrela e caiu sobre 1/3 parte dos rios. E
O nome da estrela era Absinto. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas. E tudo isso aconteceu. Uma terça parte da terra, das águas, do sol, da lua, das estrelas, dos rios, das fontes, vão ser atingidos, ou já estão sendo atingidos. Deixa eu entrar em um âmbito, antes de que eu explique esse negócio de uma terça parte. Irmão, o período das trombetas não é para toda a terra, é uma terça parte. Por isso que muitas vezes você acha, você pensa que as trombetas é para depois do arrebatamento. Por quê? Porque você não vê estas coisas acontecendo. Mas essas coisas não acontecerão das trombetas. Não acontecerão em toda parte, em todo lugar. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós estamos por dentro de tudo que acontece no mundo. Mas o fato de que as coisas não estão acontecendo aqui no Brasil, não quer dizer que as trombetas não estão sendo tocadas. É isso que nós temos que entender. O juízo das trombetas. Hoje é uma aula, irmão, é uma aula bem forte mesmo, o irmão falou, uma aula bem forte mesmo, e nós temos que prestar bastante atenção para nós guardar o que Deus quer falar, porque às vezes nós até pensamos, nós temos um sistema escatológico na nossa cabeça, que todas estas coisas vão acontecer depois que a igreja subir. E o que freia essas coisas, esse mover demoníaco, diabólico na terra, é exatamente a igreja. Então, se a igreja não está aqui quando abrir o selo, quando a igreja não está aqui quando toca as trombetas, então deveria atingir a terra toda. Porque a ausência da igreja é que faz o diabo, o anticristo levantar, o diabo e a ira, tanto a ira do diabo como a ira de Deus vir sobre a terra toda. Então só o fato de que as trombetas tenham limite, só o fato de que a terra seja atingida apenas em sua terça parte, as árvores, uma terça parte, as ervas, uma terça parte, as águas, o mar, os navios, uma terça parte, os rios, uma terça parte, sol, lua e estrelas, uma terça parte. Quer dizer que durante as trombetas, o juízo de Deus, a ira de Deus será limitada. O limite, haverá limite para a ira. E por que haverá limite? Exatamente por causa da igreja e do Espírito Santo. Você vai entender melhor quando nós começarmos a falar das 7 taças da ira de Deus. Nós vamos falar que tudo Deus vai lançar a taça da ira sobre tudo. Não vai ficar um palmo de terra, um palmo de água, um palmo de vento, um palmo de sol, porque aquilo que impõe limite, tanto a ação maligna como a ira de Deus, que é o Espírito, mediante a igreja, não estarão mais aqui. Então, se as trombetas estão sendo tocadas e a ira está vindo em parte, não em sua totalidade,
é porque ainda tem algo bom na terra. É porque tem ainda o Espírito Santo na terra. Então, as trombetas, a tempo da tribulação, é um tempo de juízo. É um tempo de juízo moderado. É um tempo de julgamento limitado. É um tempo em que Deus vai limitar, porque ainda tem um povo, mas que por isso, ele não vai deixar de julgar. Amém? Vocês estão aí? Então, Deus vai julgar uma terça parte do território do mundo. Eu já falei sobre os anjos que detêm autoridade sobre a terra. Eu falei sobre anjos do vento, anjos da água, anjos do fogo e anjos da terra. E eu falei que esses anjos, eles têm cada um o seu território. Eu disse que Miguel é um anjo territorial, é o príncipe do povo de Israel. E cada país tem o seu anjo guardador. Cada estado tem o seu anjo guardador. Cada território tem um anjo que detém o controle espiritual sobre aquele território. Os anjos podem estar em uma velocidade da luz, de um lugar ao outro. Eles podem ir do Oriente ao Ocidente em 1/1000 de segundo. Ele pode partir daqui do Brasil e ir ao Japão em um piscar de olhos. Porém, os anjos, eles respeitam hierarquias. E cada anjo tem o seu território específico. Deus deu aos anjos autoridade sobre os elementos da terra e colocou-os em cada território. Em cada território existem anjos territoriais. E desses anjos territoriais, uma terça parte de todos os anjos caíram. Apocalipse 12, versículo 4, vai dizer, e a sua cauda, está dizendo do diabo, dragão, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Está falando sobre a queda do diabo e a queda de uma terça parte dos anjos com ele. Então, de cada 2 anjos existe um demônio. De cada 3 anjos, um caiu. Então, existe milhões de anjos, mas existe milhões de demônios. De cada anjo, para cada 2 anjos de luz, existe um anjo de treva. Então, uma terça parte desses anjos caíram. Uma terça parte desses anjos caíram. E uma terça parte da terra são dominadas por criaturas espirituais caídas. Uma terça parte da terra são dominadas por demônios. Antes de eu chegar aí, deixa eu dizer, provar na Bíblia sobre criaturas, demônios e anjos
territoriais. Um dia Jesus expulsou um demônio do gadareno. E os demônios que diziam ser legião disseram a ele: olha, não nos leve para o abismo. Permita-nos entrar na manada de porcos. Por quê? Porque aqueles anjos eram territoriais. O seu território era ali em Gadara. Eram anjos que dominavam aquela região, anjos caídos, demônios que dominavam aquela região. E o território deles era aqueles. Eles não queriam perder o homem, o gadareno. Eles já sabiam que Jesus já tinha dominado aquele homem. Jesus já tinha libertado. Jesus já ia arrancá-los. 6.000 demônios do lombo dele. Jesus já ia libertar aquela alma. Porém, o diabo, as legiões, a legião territorial, ele sabe que para aquele homem ele não volta, porque Jesus chegou. Então eles pedem a Cristo: permita-nos entrar nos portos, porque os portos pastavam naquela região. Ou seja, eles não queriam perder era o território, porque eles estavam estabelecidos naquele território. Em Daniel capítulo 10, quando Daniel está orando, a Bíblia vai dizer que o anjo, depois de 21 dias, chega e diz: você é varão valoroso, eu vim para te trazer a resposta, mas o príncipe do rei da Pérsia impediu a minha vinda. E Miguel desceu. Quem era o príncipe do rei da Pérsia? É um demônio territorial que estava acompanhando o persa, o império persa, que tinha tomado a Babilônia das mãos da família ou da geração, da posteridade de Nabucodonosor. A Babilônia tinha um príncipe, um demônio que regia aquele território. Quando o Ciro entrou no território babilônico e tomou a Babilônia, está em Daniel 5, aquela região, aquele território, foi tomado agora pela Pérsia. E aquele território dominado pela Pérsia agora tem um anjo de treva. Agora tem um demônio que rege, que domina aquela região. Ele rege e domina aquela região. É por isso que aquele demônio não queria que Daniel, estando ali, recebesse as revelações de Deus. O demônio não queria, por quê? Porque ele tinha o controle sobre aquela região. E como aquilo era muito importante para Deus, Deus envia Miguel. Miguel luta contra aquele príncipe maligno e permite que Daniel receba a visita do anjo. E receba a resposta, Pai, Senhor, irmã Gessilene. E receba a resposta. Mas há um anjo ali. Há um demônio ali que domina aquela região. O homem que mais lutou contra espíritos que regiam uma região foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele travou batalhas no mundo espiritual. Quando ele entrou em Filipos, existia um demônio territorial em Filipos, que era um espírito que usava aquela pitonisa. Era um demônio chamado Piton. Era um espírito maligno que controlava aquela região. E ele dominava aquela região. E até Paulo chegar. É por isso que é importante o evangelismo. É por isso que é importante a missão. Porque enquanto nós evangelizamos, nós rompemos barreiras, levamos missionários, demônios caem por terra, a luz chega, a glória de Deus se estabelece, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia, você conhece regiões que tem demônios que regem, elas são pesadas, há muita macumba, há muita feitiçaria, há muita catástrofe.
em regiões dominadas por esses espíritos. Aleluia! Nós já estamos entrando numa batalha espiritual, porque eu estou falando aqui coisas que o demônio não quer que nós falamos. E havia um demônio chamado Pitom. Esse espírito, ele tinha autoridade do demônio maior para reger aquela região, para dominar aquela região. E ele usava aquela mulher para adivinhar. E ela então granjeava adeptos para esse demônio. Até o dia que Paulo, cheio do Espírito, entrou em Filipos e tirou o controle das mãos deste demônio, entregou nas mãos de Jesus. É por isso que, quando Jesus fala para os seus discípulos, ide, vai pregar, e os discípulos vão pregar, e a Bíblia Sagrada diz que os discípulos voltam e dizem para Cristo, alegres, felizes, ele diz, Senhor, em teu nome, até os demônios nos sujeitam, porque eles levaram luz, porque eles levaram o Evangelho, porque eles levaram Cristo, eles levaram o nome de Cristo. Eles diziam, em teu nome, os demônios estão submetendo. E o que Jesus disse? Eu vi a Satanás cair como um raio. Jesus disse, eu via, aleluia, o reino, o território, passando da mão das trevas para a luz. Eu via quando os principados, os demônios que regiam aquela região, caíam por terra. Eu via Satanás caindo como um raio. Eu via os subalternos do diabo caindo por terra. Porque aonde o evangelho chega, o domínio do diabo cai. O domínio satânico cai. Satanás perde as suas estruturas. Lamassurianda lavaia. Riande canta lavassúria. O único povo na terra que tem poder para desestabilizar a força dos demônios, o domínio dos demônios, a autoridade dos demônios, são os crentes cheios do Espírito, de posse da arma, do nome, do sangue, da palavra de Jesus, pregando o evangelho do reino. O diabo vai cair como relâmpago. Os demônios cairão como relâmpago. Lamaná surianda. O discípulo disse, eu vi os demônios sujeitando a nós. E Jesus disse, pois é, eu vi. Quando vocês chegaram naquela região do norte, eu via demônios caindo como raio. Quando vocês passaram naquela região no leste, eu via demônios caindo como raio. Quando vocês foram para a esquerda, eu via demônios caindo como raio. Até lá atrás no sul, eu via demônios caindo como raio. Porque não tem principado, não tem potestade. Eu estou sentindo a presença de Deus. E eu vou dizer, não tem principado, não tem potestade, não tem macumbeiro, não tem feiticeiro, não tem bruxo, não tem nada que pode impedir o avanço do evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Dentro de um homem, de uma mulher, de um crente, de um servo, cheio da glória, da graça, do poder do Espírito Santo. Da Balsebe anda labaia. A gente não sabe quando está ensinando e quando está profetizando. É por isso que é bom a gente estar debaixo da autoridade do sangue de Jesus e do Espírito de Deus. Às vezes ele quer que ensina, às vezes ele quer que profetiza, às vezes ele quer que exorta, às vezes ele quer que edifica, às vezes ele quer que consola. Então nós temos que estar ligado naquilo que Deus quer falar. O ensino de Deus é profético e a profecia de Deus é ensinamento.
Glória a Deus, aleluia. E eu estou falando tudo isso para dizer que existem espíritos territoriais. E eu estou dizendo para você que existem cidades que são dominadas por demônios. Existem estados dominados por demônios. Existem países dominados por demônios. Mas existem também, ainda que a autoridade, às vezes de um país, e eu digo presidente, porque não é, irmão, aquele que está na cabeça da nação, do estado, da cidade, é que domina. Não é o homem em si que domina, são principados. Na região espiritual, não é o presidente do Brasil, aleluia, que tem o controle. Na região espiritual, é os crentes que têm que tomar o lugar, alabaçurianda, na região celestial. São os crentes que dominam no mundo espiritual. Se nós, como servos de Deus, conseguirmos vencer os demônios que regem a nossa nação, os demônios que regem o nosso estado, aleluia, eu não sei de qual estado você está, nós estamos no Goiás, mas tem irmão na Paraíba, no Mato Grosso, mas eu te digo, se nós vencermos com os nossos joelhos, os demônios espirituais, os espíritos espirituais, no mundo espiritual, a igreja que está brigando por causa de política, a igreja que está brigando direita e esquerda, é uma igreja que não tem visão no mundo espiritual. Nós combatemos é com o joelho no chão, nós combatemos é com cara no pó, não é brigando na rede social, não é discutindo na rede social, não é defendendo pessoas na rede social. É maior a batalha do que nós imaginamos. Nós temos que tirar um espírito maligno que tem dominado a nossa nação, as potestades que têm influenciado na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade e até mesmo na nossa rua. Nós temos que vencer esses demônios. Então nós temos a igreja que chorar, que clamar. Jesus disse, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é o povo? A igreja, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei desde o céu, perdoarei os seus pecados de quem? Da igreja. E sararei a sua terra. Que terra? O Brasil. Então a igreja tem que se humilhar, a igreja tem que chorar aos pés do Senhor, a igreja tem que se converter dos seus pecados, para que Cristo sare a nossa nação, para que Cristo amarre os principados e potestades que dominam sobre a nossa terra. Porque se nós vencermos, escuta aqui, se nós vencermos nas regiões celestes, pouco importa quem se assenta na cadeira do presidente, do governo, da prefeitura e os vereadores, pouco importa, porque se os anjos do Senhor, aleluia, estiver sobre o controle da nossa nação, do nosso estado, da nossa vida, da nossa família, pouco importa a autoridade estabelecida. Até porque Deus disse, orai por todas as autoridades, porque elas todas foram constituídas por Deus. E não estou fazendo apologia nem direita nem esquerda, porque eu não defendo político nenhum. Não aceito político ao altar. Respeito como autoridade. Voto para exercer o meu direito, mas eu não fico fazendo apologia político no altar, porque há muitos altares que já se tornou casa de demônios, são principados que controlam, que mandam, que dominam, aleluia, aleluia, e até igrejas, aleluia, pastor, é verdade, Apocalipse 2 vai dizer, sinagoga de Satanás. Glória a Deus. Não precisa gostar do que eu estou falando não, tá? E eu estou até calmo.
Então existem anjos territoriais. Existem demônios territoriais. Eles batalham dia, noite, noite e dia. Demônios e anjos, eles batalham todo dia, toda noite. Anjos e demônios, eles batalham noite e dia, dia e noite. Aleluia. E quem vence sobre o território é exatamente aqueles que têm mais força. E quais são os que têm mais força? Aqueles que predominam na cidade. Tem cidade conhecida como a cidade da sensualidade. Tem cidade conhecida como a cidade da macumba. Tem cidade conhecida como a cidade da idolatria. Tem cidade conhecida como a cidade disso, daquilo. Aleluia. Mas você conhece um território onde Deus domina. Você conhece uma cidade que você sente a presença de Deus, porque os anjos do Senhor controlam. Você conhece um estado onde você sente a presença de Deus, porque o anjo do Senhor, os anjos do Senhor controlam, os anjos do Senhor dominam. Você conhece uma região que é dominada por demônios. Geralmente você vê vultos. Existem demônios territoriais de países, de estado, de cidade, de rua, de setor, de casa. Você já viu? Toda cidade tem uma rua perigosa. Toda cidade tem uma rua perigosa. E você fala, cuidado com aquela rua. Aquela rua é perigosa. Por quê? Porque é uma rua consagrada a demônios. Aí tem um setor, toda cidade tem um setor que é mais perigoso. Aí fala assim, eu que não vou morar naquele setor, porque aquele setor é perigoso. Ó, aquele setor ali não é bom de você morar. É por isso que ali as casas é barato, o aluguel é barato. Por quê? Porque é um setor perigoso. Porque são setores consagrados a demônios. Há lugares pesados. Há lugares onde você vê vulto, onde você sente um clima difícil, um clima pesado. Por quê? Por causa dos territoriais, demônios, espíritos territoriais. E uma terça parte da nossa terra, do nosso mundo, ela é controlada por demônios. Demônios atuam em todo lugar. Demônios atuam em todo lugar. Eles estão em todo tempo, em todo lugar, perturbando todo mundo. Até mesmo os crentes ele perturba. A Bíblia diz que Jesus disse, olha Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu intercedi por ti. A Bíblia diz que o demônio perturbou Jó. Então ele está em todo tempo, está perturbando todos e todo mundo. Mas há regiões que são verdadeiramente controladas, fechadas, dominadas por ele. Onde ele levantou fortalezas malignas. Onde ele levantou fortaleza na mente dos homens e no próprio país e no próprio estado e na própria nação. É o que acontece no Oriente Médio. A maioria dos países do Oriente Médio, o islamismo, os demônios estão trancando as portas dos países para que não entre o evangelho. São regiões dominadas por espíritos malignos. A China já é dominada pelo próprio dragão. O dragão, a serpente, o diabo. A China é o país onde o dragão domina, manda e comanda. É por isso que é o país mais rico. É por isso que é o lugar onde nasce todas onde nasce todas. Eu acho que essa live nem vai ficar gravada. Você que está aí ao vivo, fica aí ao vivo, porque eu creio que eles não vão deixar ela gravada, mas eu vou falar aqui, tá? Você que está ao vivo aí, vai guardando o que eu estou falando, porque pode ser que esta live não fique gravada, pode ser que eles vão derrubar ela, mas eu não estou nem aí. Vamos falar aqui, provavelmente o próprio diabo tem controle, não são anjos subalternos sobre aquele país, o país da China. Ali é tudo fechado, é um país onde o evangelho não pode prosperar, onde eles não amam a Cristo, onde eles perseguem o cristão. É o país mais rico, o país mais populoso, é o país onde eles controlam. O dragão, o diabo, ele próprio controla aquele território é fechado para o evangelho, aquele território odeia Cristo, aquele povo odeia Jesus, aleluia. E se você estiver duvidando do que eu estou falando, veja qual é o símbolo da adoração na China. É o dragão vermelho. O dragão vermelho
é o símbolo, o dragão é o símbolo da China. A China, ela é simbolizada pelo dragão. O dragão é o símbolo da China. É por isso que você vai ver muitos filmes chineses chamados Dragão isso, Dragão aquilo, Dragão, a fúria do dragão, não sei o quê. Por quê? Porque eles adoram o dragão. Em cada casa na China tem um dragão. A coisa mais rara é você entrar em uma casa chinesa e você não ver uma estátua de um dragão em uma prateleira, em uma estante, ou um quadro de um dragão em uma parede na sala, porque eles adoram o dragão, porque o próprio dragão, ele controla aquele país. Olha a bandeira, olha o símbolo, dragão, olha a bandeira da China, vermelha, olha o que tem, aleluia, na bandeira da China, 3 estrelas, simbolizando uma terça parte. Irmão, a gente tem que entender e compreender isso. O dragão, a China, adorado na China, o dragão, a bandeira vermelha com 3 estrelas, uma terça parte das estrelas que foram lançadas com ele na terra. Aleluia. Olha aí o que diz Apocalipse 12, versículo 3. E viu também outro sinal no céu. O quê? Um grande dragão vermelho. Um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas 7 cabeças diadema, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. A terça parte das estrelas lançou sobre a terra. O dragão parou de frente da mulher. Então o próprio dragão, ele domina aquele território. E a maioria dos territórios do Oriente Médio são controlados por demônios, espíritos territoriais que controlam Marrocos, Irã, Iraque, Turquia, Tunísia, Nigéria e outros demais países. Uma terça parte dos países, e eu não digo que todo país é cristão evangélico, a maioria não é, mas há países, há nações, há territórios onde o diabo domina com vara de ferro. Há países que são controlados pelo inimigo. Sim, as pessoas são controladas, mas ainda há uma liberdade aonde as pessoas possam escolher. O Brasil, apesar de não ser um país verdadeiramente dominado por Deus, falta muito pouco, mas o Brasil ainda existe. Muitos servos do Senhor que oram, que buscam e que creem em Jesus. É um país abençoado. É por isso que você vê pouco terremoto. É por isso que você vê pouca catástrofe no Brasil, ainda que nos dias que nós vivemos, nós já vemos. Mas deixa eu começar a terminar, a pontear esta palavra nesta tarde. As trombetas começam com os anjos operando juízo sobre uma terça parte da terra. E o versículo 7 diz: e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, sangue foram lançados à terra, e foi queimado a terça parte. A parte das árvores e a erva verde foi queimada a economia. Houve catástrofe, houve fogo queimando esses territórios. Aleluia! Houve destruição na erva, houve destruição nas árvores. Uma terça parte haverá, aleluia, ou já está havendo esse fenômeno sobre uma terça parte. Sobre quais territórios, pastor? Sobre os territórios aonde são dominados por espíritos caídos, dominados por demônios. As trombetas é o juízo de Deus sobre os territórios dominados
por demônios. Uma terça parte, aonde os demônios dominam, aonde os demônios comandam. A primeira ira, o princípio da ira de Deus, das trombetas, não é sobre toda a terra, é sobre uma terça parte. E o começo da ira de Deus, se já começou, porque será avassalador, é uma trombeta atrás da outra. Eu não estou dizendo que já aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer. Por quê? Porque eu creio que na parte que eu estou, para a glória do nome do Senhor e sua misericórdia, não acontecerá o juízo da trombeta. Será sobre uma terça parte dos territórios que são dominados, controlados por demônios. A ira de Deus virá sobre os ditadores que são dominados por demônios, controlados por demônios, regiões aonde os demônios predominam, aonde os demônios reinam, aonde os demônios fazem, aonde os demônios controlam. Uma terça parte das aves e das ervas serão afetadas. Está falando da economia, está falando de sustento, está falando de terra, aleluia. Então países, regiões, lugares aonde o evangelho não tem vez, a ira de Deus terá vez. Deus vai mandar, aleluia, essa saraiva, esse fogo, esse sangue lançado na terra, e haverá esses fenômenos. Haverá envenenamento das águas. Para você ver, o país maior em água potável é o Brasil. O país mais rico em água doce é o Brasil. As regiões para lá são países aonde a água ela está em extinção e escassez. A Bíblia vai dizer que o próprio rio Eufrates, ele está sendo seco. O rio Eufrates está secando. Deus está falando sobre envenenamento das águas, aonde as águas serão envenenadas, os homens morrerão por enfermidades provocadas por águas envenenadas, por águas amargas, por águas impuras. Eles morrerão com esse envenenamento. Eles morrerão porque água é vida. Uma terça parte das águas, territórios controlados por demônios, dominados por espíritos malignos, aleluia. Haverá fogo na terra, irmão. Os vulcões que têm entrado em erupção, eles são nada mais, nada menos do que, aleluia, fogo, saraiva, misturado com sangue, vulcões que estão espalhados sobre toda a terra. Você já parou para pensar que a maioria dos vulcões estão em regiões aonde o evangelho não é bem-vindo, aonde o evangelho é rejeitado? Você já parou para pensar que os vulcões, que são grandes larvas de fogo, são fogo que representa o juízo de Deus, eles estão plantados exatamente em regiões aonde o evangelho é desprezado, aonde o evangelho não é bem visto e bem quisto. Isso é, territórios dominados por demônios, espíritos malignos que controlam, e a ira de Deus, ela está sendo derramada. Labacaia, rianda labassúria, oricanta labaia, decanta labassurianda labaia. Trombeta ainda não é o fim, é o princípio da ira, é o princípio do juízo, é o princípio do julgamento, mas será um julgamento parcial que acontecerá exatamente
exatamente antes da igreja subir em territórios específicos, aonde não há sinal de fé, aonde não há sinal de justiça, aonde não há adoração a Deus, Deus derramará esses juízos, aleluia, aleluia, Deus derramará esses juízos sobre esses lugares durante esse tempo, durante esse momento. Deus estará julgando a terra sem Deus e sem Cristo. Meu Deus do céu, tô suando igual cuscuz. Vocês estão entendendo a aula de hoje? Hoje nós estamos começando escatologia. A partir de agora é escatologia até o fim. A partir de agora nós vamos no Apocalipse, no fim dos tempos, até o Apocalipse 21. Porque eu creio que nós já estamos nesse tempo, onde uma terça parte da terra está sofrendo os juízes de Deus, os juízos de Deus. Nós estamos já nesse tempo das trombetas. Eu não sei se é na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta. Eu sei que nós estamos vivendo o período da tribulação, aonde Deus está derramando gradativamente a sua ira sobre áreas específicas. Aleluia! Principalmente em uma terça parte do território da terra. Uma terça parte da terra está sendo alvejada com o princípio da ira de Deus. Uma terça parte da terra está sendo alvejada gradativamente com o princípio da ira de Deus. Nós já estamos neste tempo, o tempo em que a o primeiro anjo já tem tocado a trombeta. O segundo anjo já tem tocado a trombeta. O terceiro anjo já tem tocado a trombeta. E o quarto anjo já tem tocado a trombeta. É esse tempo, tempo de seca, tempo de árvores queimadas pelo sol, tempos de vulcões em áreas específicas, tempo de economia abalada em áreas específicas, tempo de fome. Perdão, irmão. Tempo de fome em áreas específicas, tempo de água envenenada em áreas específicas, melhor, escassez de água em alguns lugares. As águas que tem não prestam. Lamaná, Surianda, Labaia. Tempo que o sol, tempo em que o sol, ele foi ferido em sua terça parte, e nós estamos vivendo, nunca tivemos dias abreviados como agora. Nós vemos que o dia logo nasce, logo põe. Lembro-me quando eu era criança, que nós amanhecíamos e o dia era comprido. Hoje o sol foi ferido em uma terça parte. Os dias estão correndo como, aleluia, corre os relâmpagos. Estamos vivendo em tempo, aleluia, o tempo está abreviado, e o próprio Cristo disse que se os tempos não fossem abreviado no último tempo, nenhuma carne, aleluia, se salvaria. Nós estamos vivendo o período das trombetas, nós estamos vivendo o período da ira gradativa de Deus. Lema Surianda Lavaia. Deus já tem derramado a sua ira sobre as águas em áreas específicas, sobre a terra em áreas específicas, sobre a economia em áreas específicas, sobre o sol. Eu não digo nem área específica, toda a terra está vendo o afeto,
canta labaia, riabassuri calabaia. Jesus está voltando. A ira de Deus em áreas específicas já está sendo derramada, as trombetas já estão tocando. Libia Súria Barraia, Ribianda Labasebenépia. Logo a nossa trombeta irá tocar e nós iremos morar com Cristo. Logo nós iremos morar com Cristo. Abadashekebihai, Nerebanderabasuria, Lemandariabaia, Demande canta labasúria. O fato de não vermos os efeitos da trombeta não é sinal que Jesus não está voltando e que a igreja não vai após a trombeta. É sinal que Jesus está derramando a sua ira por enquanto em áreas específicas. Lamai orianda labaia, riande canta labaia. Crentes que estão do outro lado do mundo, eles já conseguem, aleluia, compreender, aleluia, as trombetas, porque muitos já estão vivenciando a sua trombeta tocando sobre áreas específicas. Por estar aqui em uma região que talvez não será afetada, não quer dizer que não tenha gente, pessoas, crentes, servos, missionários, que já não estão comparando os acontecimentos em áreas específicas, onde eles estão plantados, onde eles estão fazendo a obra. Acontecimentos lá para eles fazem sentido. O que para nós, às vezes, o que nós jogamos para o futuro, por não ter conhecimento, muitos já estão analisando com os que eles estão vendo em outra parte da terra específica. Amanai endebia saia. Por exemplo, alguém que mora em uma área de vulcões é alguém que entende. Alguém que mora em uma área de vulcões é alguém que entende. Alguém que mora em uma área de terremotos é alguém que entende. Abandebia Súria, Rabanda Rabassoria. Eu queria que você desse só glória a Deus hoje, por Deus permitir que você estivesse em um país aonde até então o diabo, no mundo espiritual, ele não tem muita força, porque tem muitos crentes que oram. E ele ira por isso. Ele não tem a força aqui que ele tem no Oriente. Ele não tem a força aqui que ele tem na Ásia e na África. Labassou, Camahai. Então dá glória a Deus. Riande canta labassurianda labai. Rebande canta labassurianda labai. Ribia sorianda labai. Então dá glória a Deus, porque nós estamos aqui e nós podemos aprender a Bíblia pela Bíblia e não pelo sofrimento. Infelizmente tem gente aprendendo as trombetas por aquilo que ele tem sentido, que ele tem vivido. Infelizmente tem gente que tem aprendido as trombetas na pele. Tem gente que tem aprendido as trombetas na pele. A Bíblia tem saltado-lhe aos olhos. Halasto reba. Ribiasai. Vanebiaso. Calamanderiasse. Amanda, lá vai ter gente bebendo água envenenada, vivendo a Bíblia.
Tem gente morrendo de fome. Tem gente fugindo de terremotos, maremotos. Labassor, cá, siribirá. Tem gente fugindo de ondas gigantes em países costeiros, em regiões costeiras. Tem gente fugindo de vulcões. Tem gente fugindo de infestação de gafanhotos no Oriente. E até mesmo aqui perto de nós, Uruguai e Argentina, já teve por esses dias. Labá, Surianda, Labaia, chuva de pedra, meteoro, chuva ácida. Até chuva ácida já tem. Lamana, Surianda, Labaia. E Calajo, Kebianda, Labaia. E manda Rabassúria, Bahai. As trombetas estão atingindo uma terça parte da terra. Eu não sei se você compreendeu, mas fica comigo aí até segunda-feira. Nós vamos estar falando sobre a quinta e sexta trombeta. Segunda-feira, lembrando aos irmãos que todo esse período que eu estou falando, a igreja está só para falar para os irmãos ficar felizes para voltar segunda. A igreja sobe na última trombeta. Então a igreja passa pelo Apocalipse 8 e pelo Apocalipse 9. A igreja passa pelo Apocalipse 8 e pelo Apocalipse 9. Porque a ira das trombetas são sobre áreas específicas dominadas por espíritos malignos. Amém? Vocês entenderam? Vocês creem nisso? Amém? Nós vamos finalizar hoje. Ninguém é obrigado a crer. A gente passa aquilo que a gente aprende pela oração, pela leitura. Porque não basta vir aqui falar o que eu penso. Eu tenho que falar o que eu li, o que eu entendi, o que eu compreendi e o que a Bíblia me dá de base para mim falar. E segunda-feira, se você já achou que essa aula hoje foi uma aula que acrescentou algo no teu conhecimento, na tua vida espiritual, segunda-feira, irmão, além de ser uma aula escatológica, teológica, é uma aula onde nós vamos falar na prática algo aqui, tá? A quinta trombeta e a sexta trombeta é para esse tempo agora. E talvez nós estamos vivendo sobre isso. Sobre esse tempo. Amém? Deus abençoe. Não perca segunda-feira, tá? Vocês que estão aí. Se você perder segunda-feira, você vai perder a continuação dessa aula de hoje, tá? Hoje só foi colocado... já viu quando a pessoa faz um bolo? Hoje só foi levantado o bolo. O final vem segunda-feira, tá? Nós ainda estamos na quarta trombeta. Falta a quinta, a sexta e a última. Falta a quinta, a sexta e a última. Deus abençoe tua vida. E até segunda-feira, se Deus quiser.